e do mundo se não ler ficção, né? É totalmente paradoxal isso. E tem uma coisa muito curiosa, eu acho muito curioso, que no cinema as pessoas não se perguntam a respeito disso, né? Ah, não é de verdade, então por que eu estou aqui sentado 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, na frente dessa tela assistindo a uma mentira, né? Quem aqui gosta de assistir documentário no cinema? Ninguém. Um ou outro, né? Gosta, tal, mas se você contar quantos documentários você foi ver no cinema e quantos filmes de ficção, vai dar goleada para os filmes de ficção, né? Para as histórias mentirosas, né? Então, eu acho que essa necessidade de ouvir histórias que, por mais ficcionais que sejam, te tocam profundamente, ela não deixou de existir na humanidade. Ela mudou um pouco de suporte, de cenário, talvez, né? Embora eu ainda ache que o que vai mais profundo mesmo, o que vai mais fundo nessa questão ainda é a leitura, ainda é a palavra escrita. Pelo fato de que você não tem a coisa pronta na tua frente, né? De certa forma, a imagem, o imaginar a história já aconteceu no cinema, está pronto, passando na tua frente, né? E esse imaginar a história não está pronto quando você pega um livro, você vai criando na tua cabeça com as tuas referências, voltando à questão das referências, né? Então acho que é uma experiência mais poderosa, né? Sem nenhuma dúvida. Por isso é uma experiência mais difícil, né? Vamos dizer, desgastante, física e intelectualmente, né? Leitura não é realmente um negócio fácil, eu diria. Você vai pegando o jeito e vai gostando cada vez mais, mas não é tão fácil quanto sentar ali e pegar a história pronta. É um pouco mais difícil, mas necessário, eu acho que é absolutamente necessário. Eu vou roubar uma pergunta, na verdade, na terça-feira de manhã, vieram aqui o Venturelli e o Márcio Renato dos Santos, né, conversaram aqui com alguns alunos, público externo também, e a mediadora, que é a professora nossa, a Eliege, ela fez uma pergunta e eu falei, eu vou fazer essa pergunta para os caras aqui na quinta-feira. Ela retomou lá o Meia-Noite em Paris, do Woody Allen, né? Eles retornam, lá, o personagem principal é meio frustrado, mas na meia-noite ele está em Paris e consegue, né, de uma maneira misteriosa, voltar a Paris dos anos 20, mais ou menos, né, e ter à disposição dele os escritores que ele admirava. Tá? Eles, os dois aqui, vocês são dois grandes entrevistadores, né, entrevistaram vários nomes, como a gente já disse aqui várias vezes. Eu teria essa curiosidade, essa pergunta, né, se vocês se encontrassem meia-noite em Curitiba e fossem, assim, pensassem num autor que vocês não entrevistaram do passado, teria algum nome que viria à mente, assim? Não. Se eu voltasse no passado para Curitiba, eu ia correr muito. Uma vez eu fui preso. E eu estava na rua. Vamos interromper aqui, o rapaz já foi preso. Vamos eu estava na rua, eu tinha uns 13 anos, e eu voltaria, talvez nessa noite, para entrevistar. Eu vou contar porque eu fui preso, eu vou dizer quem eu queria entrevistar. Se fez a pergunta, eu vou responder. Depois eu vou ler um poema. Eu fui preso uma vez, e a minha mãe não sabe. Mas eu não fui preso, eu fui recolhido pela assistência social, né? Porque eu fui confundido com um menino de rua. E eu estava ali eu sempre admirei muito o saber, né, a universidade. E eu fui preso ali na frente da Universidade Federal do Paraná, naquelas pilastras, né? Eu tinha ido numa danceteria, eu tinha uns 14 anos, atrás da rodoviária do Terminal Guadalupe. Era um muquifo, assim, né, que a gente se reunia, os moleques e tal. Como eu morava muito na periferia, a gente pegava o ônibus, ia para lá, se reunia os amigos, a gente trabalhava a semana inteira e ia para aquele lugar para dançar e beber e fazer festa. Quer dizer, hoje em dia as pessoas fazem isso, só que são um pouco mais civilizadas, eu acho. E aí eu perdi o último ônibus, e aí eu fui dormir ali, eu não tinha como ir embora, porque eu não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha dinheiro para pegar táxi, eu não ia embora a pé, era uns 10 quilômetros, não estava afim de andar. E como eu trabalhava numa fábrica de móveis e eu tinha que acordar cedo, eu fui dormindo embaixo das pilastras ali na Praça Santos Andrade, e aí passou a Kombi do Serviço Social da FAS, que é o trabalho, né, feito pela prefeitura, e como eu estava dormindo ali, estava
estava escondido e tinha uma menina junto comigo, a gente estava ali conversando e tal. Não, esse passo não seria dado nunca, né? Acho. E aí a Kombi veio e quando eu fui correr, o guardinha daquela que tinha lá, os assistentes sociais, me catou, me jogou na Kombi e me levou para a casa do pequeno jornaleiro, onde eu passei a noite, dormi, cheguei em casa de manhã no outro dia quando me liberaram, e eu tinha eu tinha um moletom do Cometa Harley em 1986, vocês não eram nem nascidos, eu acho. 1986, quando o Harley passou passou por aqui, ninguém viu, na verdade. E aí eu cheguei em casa e eu dormia num beliche, e quando eu subi no segundo andar do beliche, falei assim, minha mãe perguntou onde eu estava, falei que estava na casa de um amigo, porque minha vida é sempre uma ficção, né? Eu estava na casa de um amigo e quando eu subi no beliche, ela me tirou do beliche e falou assim, não, você vai trabalhar. Eu peguei minha bicicleta e fui trabalhar. Mas eu volto nessa história porque eu lembro dessa história sempre quando eu lembro de um amigo meu, que é o Manuel Carlos Caran. Então, se eu pudesse voltar hoje e... Eu estava conversando com a minha mulher ontem e a minha mulher falou assim, saudades do Caran, o Caran é um grande amigo, que é um leitor, que eu acho que vocês talvez nunca leram e não sei se vocês teriam hoje, não sei se a literatura do Caran diria alguma coisa para vocês nessa fase da vida, talvez não, ou talvez daqui a alguns anos vocês leiam o Caran e achem o Caran interessante. Mas se eu fosse amigo do Woody Allen, que é uma pessoa bem estranha, assim como eu acho que a gente só não se daria bem porque eu não falo inglês, né? E ele também não fala português, então seria uma conversa um pouco estranha. Mas eu voltaria para essa Curitiba dessa noite e, em vez de encontrar esse guardinha que me prendeu, eu queria encontrar o Manuel Carlos Caran e na escada da universidade eu queria entrevistá-lo e fazer algumas perguntas que eu não consegui fazer enquanto ele estava vivo. Bom, acho que vocês não ouviram porque eu perguntei sem microfone. César falou que não precisava ser um escritor curitibano, né, apesar da meia-noite ser em Curitiba. Mas eu fiquei pensando um pouquinho aqui enquanto o Rogério falava, e eu nunca fui preso, então não tenho nenhuma outra história para contar. Não, eu nunca fui preso, e por enquanto. Mas também eu não faço nada de errado, tá, para ser preso, que nem o Rogério, que vive fazendo coisa errada desde os 13 anos. Mas eu pensei que seria um autor curitibano, sim. E o pior é o seguinte, ele está vivo. Só que é tão difícil de entrevistar quanto se estivesse morto. Vocês também já sabem de quem eu estou falando, né? O Dalton Trevisan aqui. Eu encontro direto na rua, né? Quem mora ali pelo centro ou frequenta o centro, vê o velhinho ali. Aliás, está em ótima forma, né? Aos 85, 86 anos. E caminhando muito firme e tal. E circula ali nas imediações da minha casa, que eu moro ali perto da reitoria. E, obviamente, que seria uma bobagem total, como outros já caíram nessa bobagem, de abordá-lo para tentar tirar alguma declaração dele, né? Acho que nem faz sentido. Até porque o velhinho continua firme, escrevendo um livro por ano e ganhando os maiores prêmios da literatura brasileira. Então, ele está mais ou menos dizendo o seguinte, vocês curiosos sobre mim, eu continuo escrevendo e leiam meus livros, né? E aí é o que eu faço para compensar o fato de não poder ter uma conversa com o Dalton Trevisan. Agora, eu pensei nele também pelo seguinte, 86 anos, né, na década de 40, o Dalton Trevisan já estava na cena literária brasileira, curitibana e brasileira, né? E naquela época, e durante algum tempo depois disso, ele era menos refratário, assim, recluso, né? Conta-se, né, isso é a lenda que circula, que ele até conversava com pessoas, né, naquele tempo. E que ele chegou a frequentar a Boca Maldita, e lá ele participava das rodas, né, e dava suas opiniões e tal. Eu gostaria de talvez ter vivido um pouco esse tempo aí da literatura local. Mas aí, bom, se a gente for extrapolar para o mundo inteiro, né, se eu fosse meia-noite em Paris, meia-noite em Londres, meia-noite em Nova York, nossa, aí teria uma porção deles, né? Apesar de que, só um parêntese, eu gosto muito dessa atividade de entrevistar escritores, né? E acho mais interessante ainda que não é um trabalho de jornalista exatamente, porque eu não estou fazendo aquilo em privado com o escritor para depois editar de alguma forma, escrever um texto no jornal. Não, estou fazendo isso em público, né? Com tudo que surgir ali na conversa. E eu acho isso ainda mais interessante. Aliás, graças ao meu amigo Rogério Pereira aqui, é que eu tenho no currículo algumas entrevistas com grandes escritores. É sempre ele que me convida para essas coisas.
E eu gosto de fazer isso. Mas, assim, ao mesmo tempo, é sempre um pouco desconfortável ficar devassando, querendo devassar alguma coisa íntima do escritor que o levou a escrever coisas tais ou quais, ou sobre a vida dele, etc. Eu confesso que também é um pouco difícil sempre essa experiência, né? Então, quando eu me imagino assim, voltando no tempo para falar com algum monstro da literatura e tal, que já se provou ao longo de décadas, né, que é um grande escritor pela sua obra, se não seria extremamente desconfortável ficar diante da pessoa, com tudo que ela possa ter de ruim, inclusive de desagradável, né, e ainda por cima nesse papel, né, de tentar tirar alguma coisa dele, que ao longo de todas as décadas ninguém descobriu na obra, né. Não sei se seria uma situação muito legal assim. Então eu fico auto-entrevistando os anos 40.